Estamos de volta no Ação e Reação nessa segunda-feira de calor, aqui na Baixada Santista, um sol aqui na nossa região. Você que está vendo o programa Fora de Santos aí, um tempo bom, sol, né? Começando no inverno, né? Vamos começar para o inverno, mas o sol está predominando na nossa região aqui. Hoje, dia 17 de junho de 2019, com a presença do professor Cassione, ele que estava viajando, né? E também com o professor Clemente aqui para brilhantar o programa nessa tarde de segunda-feira. Você que pode acompanhar o programa agora às 13h15 ao vivo, ou às 23 horas, ou 1h da manhã na reapresentação, e também nos finais de semana, né? Programa que é diário, você pode participar pelo canal 11 da NET, para os assinantes, pelo canal 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Se você quiser participar, mandando perguntas para o Dr. Cassione, para o Dr. Clemente, perguntas essas que serão lidas no segundo bloco do programa, 13 para quem é fora de Santos, 99711-5545. A pauta está grande, né? O presidente do PSG. Opa! Neymar, não obrigamos Neymar a assinar por aqui. Vende o Neymar que o Santos está precisando. Aí 1 milhão, o Santos ganha 1 bilhão, o Santos ganha 600 milhões, né? Se bem que diz que o Neymar já desvalorizou 30% do valor dele com essas questões todas aí, né? Está se contundindo muito, questões aí sentimentais, enfim. Demissão de Joaquim Levy. Queria colocar mais um integrante no governo que participou do governo do PT e o capitão não gostou e falou que se não mandasse embora, se o ministro não mandasse embora, ele mesmo mandava na segunda-feira. E o Levy se antecipou e já foi embora. Nova versão do WhatsApp vem por aí, olha lá, tá vendo? O programa também é para jovens aí. Nova versão vai chegar nessa mesma plataforma, né? Então, alguma coisa nova aí no WhatsApp. Baleia jubarte é encontrada na nossa região aqui, na Baixada Santista, graças a Deus com saúde. Prefeitura revela que podem chegar a 6 milhões e 600 novos investimentos do centro. Podem chegar, né? Não sei, não é 6 milhões, que eu acho até pouco esse valor, né? Outro problema na Ponta da Praia, pela quinta vez, né? O juiz deu razão aí para a Prefeitura Municipal de Santos, né? A desembargadora Renata Reis já esteve no programa aqui que comentou hoje na rádio que é a quinta vitória da Prefeitura e as obras vão continuar na Ponta da Praia. Muita gente concorda, muita gente acha que o centro de convenções tem que ser no centro, muita gente acha que tem que reformar o mercado municipal também, que só nós que temos aquela arquitetura e não aproveitamos bem. E a Prefeitura ganha pela quinta vez essa ação aí, esse imbróglio aí das obras na Ponta da Praia. Cassione, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa, né? Sempre é uma grata satisfação revê-lo com saúde. Graças a Deus, estamos aqui de volta com você, com o Clemente e com os caríssimos telespectadores. É um prazer muito grande. Nós estivemos, na verdade, afastados por problemas técnicos, mas não nossos. Problemas técnicos nossos aparentemente não estão acontecendo a ponto de nos afastar, né? Mas está tudo bem. O problema técnico sempre tem um pouquinho, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas não impede os problemas da TV, a reformulação dos aparelhos, tudo obrigaram a um stand-by. Mas os nossos problemas, que são pequenos até, perto de muita gente, tem que agradecer a Deus, não nos impede de vir aqui, né, Cassione? É verdade. Clemente, mais uma segunda-feira, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer muito grande estar aqui contigo, com Cassione. É uma coisa assim que está tão condicionado que o carro parece que vem sozinho, né? Você põe o carro ali, chega essa hora. Eu, inclusive, estava atendendo um pessoal lá agora. Falei, ó, você só tem até 1 hora para falar. Não, tá bom, desculpa. Não, tá bom, eu estou indo para lá e tal. Então é um prazer estar aqui e receber esse carinho também dos nossos telespectadores, que sempre nos brindam com uma grande audiência, além de muitas perguntas, né? A Multimagem sempre renovando os aparelhos, agora elastografia e outros exames aí importantes, né? Qual é esse? Elastografia é um ultrassom para ver só o fígado, né? Pessoal que gosta de tomar aquela o pessoal às vezes tem problema e a pessoa gosta de exagerar, né? Tomando aquela groselha fim de semana. É. Agora tem acho que é um ultrassom só para o fígado, né? Que era um exame mais específico. É ótimo, né? É ótimo que aconteça esse avanço tecnológico lá na Multimagem, porque dos exames cada vez mais concentrados e específicos é que aparecem precocemente os males que as pessoas têm.
É isso aí. Exatamente. Demissão de Joaquim Levy. Ô, Clemente, o que você achou dessa questão aí que o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, disse que se ele não fosse demitido pelo Paulinho, não o Paulinho daqui, o Paulinho de lá, que ele mesmo faria na segunda-feira. Eu vi o vídeo, achei até engraçado. Eu estou por aqui do Joaquim Levy, né? Então, ou ele demite, ou eu demito ele e tal. Eu acho que pode ter tido um exagero da fala, mas aquilo implicava, para quem está assistindo, que realmente chegou no topo, porque ele já tinha falado para o Joaquim Levy para demitir aquele funcionário e tal. Eu não estou questionando se tem razão ou se não tem razão. Ele é o presidente da República, né? Como presidente da República, ele tem o direito de fazer a escolha do primeiro, do segundo escalão e tal. E eu acho que ele ficou insatisfeito pelo histórico do funcionário do Levy e ficou desapontado porque o Levy realmente não levou em consideração aquilo. Como ele nomeou o Levy, na verdade, assim, entre nós, ele engoliu o Levy, porque foi o Paulo Guedes que escolheu. Para não ter um confronto direto com o Paulo Guedes, ele acabou acatando a sugestão. Porém, no fundo, ele não queria o Joaquim Levy pelo fato de ele ter passado por outros governos, né? Sem questionar o mérito da causa, eu acho que sim. Se você não gosta de um funcionário, independentemente de outros acharem bom ou não, eu acho que ele tinha esse direito e o fez, né? E o Joaquim Levy, se sentindo desprestigiado, pediu para sair. E o funcionário já tinha saído um dia antes. Então eu acho uma coisa normal de um governo onde cada um pode escolher, independentemente de estar certo ou errado. Doutor Clemente, a questão do Joaquim Levy aí, da demissão dele. Clemente já falou. Doutor Cassione, desculpa. Olha, eu dificilmente divirjo das opiniões do Clemente, o meu irmão Clemente. Mas eu vou dizer uma coisa que não é previsão, porque eu não faço previsões. Se eu fizesse, eu estaria com um turbante na cabeça e, no mínimo, uma bola de cristal na frente para fingir que eu estou vendo o futuro da forma clássica. Mas eu estou vendo, na minha visão míope, eu estou vendo o Bolsonaro começar a pôr os pés pelas mãos. O que significa isso? Significa que um presidente da República, num determinado momento, tem que se dar conta de que ele não é mais um capitão do Exército e ele não é mais um deputado federal com seus hábitos particulares e peculiares. Ele é um presidente da República e eleito com uma votação tão expressiva como jamais se viu. Nesse momento em que ele assume o cargo de presidente da República, a primeira ordem que ele tem que colocar na casa é em relação aos seus filhos. Os filhos, mesmo sendo maiores de idade, eles têm que ser, no mínimo, respeitosos com o pai. E respeitar não significa apenas pedir a bênção ao pai. Significa entender que o pai está, neste momento, hierarquicamente, acima deles todos, na vida pública, na política e no exercício do poder. A partir do momento em que ele não pode dizer a um filho maior de idade, cale a boca, numa discussão ou numa conversa de família, ele pode, como presidente da República, dizer a um vereador do Rio de Janeiro ou a um senador da República, eleitos à custa dele, que tenham, no mínimo, moderação naquilo que podem fazer de estragos que não afetam nem o Carlos Bolsonaro, nem o outro filho dele,
mas afetam especificamente o pai, não como pai, mas como presidente da República. Isso é a primeira coisa. Eu acho que ele não deu ainda o trato devido aos filhos, no sentido de exigir deles, no mínimo, prudência. Segundo, ele está começando a criar atritos com superiores dele, em termos de patente do Exército, de Forças Armadas, que não levam a bom termo. Primeiro, já saiu o general Cruz. O Vilas Boas, o general Vilas Boas, aquele que sofre daquela doença que o obriga a permanecer numa cadeira de rodas, já tem feito críticas a ele. Outro dia, na semana passada, se não me engano, um outro general, que não me lembro o nome, disse a ele: olha, presidente, deixa os militares nós ficarmos aqui quietos no quartel. Nós já vimos esse filme. Quando os generais começam a criticar o capitão presidente da República e a se afastar, o capitão presidente da República tem que saber trazê-los de volta ou não deixar acontecer de eles se afastarem. Esse é o outro aspecto que eu estou vendo com maus olhos. O terceiro aspecto é que ele precisa, apesar de todo o apoio que tem de uma grande parte da população, ele tem que ver que há determinadas pessoas que, por mais inteligentes e por mais brilhantes que sejam, dizem coisas misturando ideias sólidas com ideias absolutamente estapafúrdias, que não podem ser um pretexto que muita gente pretende ter para bater no Bolsonaro. Exemplo, Olavo de Carvalho, que já está passando dos limites naquilo que vem fazendo em relação à presidência da República, como se fosse tutor do presidente e o presidente fosse um débil mental que ele deve tutelar, quando na verdade eu desconfio da rigidez mental do Olavo de Carvalho, sem tirar evidentemente o brilho que ele tem na defesa de suas ideias e a inteligência que ele tem, mas tem muito inteligente louco varrido, ou pelo menos imprudente. E o quarto aspecto que eu vejo, especificamente do Levi, é o seguinte: o Levi colocou no cargo um petista e o Bolsonaro não gostou, mas não pode haver mistura de estações, porque ele mesmo, o Bolsonaro, aceitou que o Guedes fosse chamar um ex-ministro do governo do PT, ministro da Fazenda do governo do PT, para presidir o BNDES. Então, o que me parece é que num determinado momento o governo está virando casa do Noca. O Olavo bate no Frota, que bate no filho do Bolsonaro, que bate na mãe do João, que bate no pai do André. O que é isso? Vamos, a esta altura, parar para pensar. Está havendo muita cisânia, muita divisão, muito conflito, muito confronto dentro deste lar chamado Poder Executivo do governo brasileiro e circunstâncias afins. Por isso é que eu, achando que o Bolsonaro teve e tem ainda, talvez, na mão, a grande possibilidade, oportunidade e poder de mudar o Brasil em determinados aspectos que só ele, pelo que ele representa e pelo que ele representa da parcela da população, podem conseguir, ele está desperdiçando isso. E eu sempre digo que há dois tipos de golpe
que você pode dar num regime. Ou pela espada, antigamente a gente dizia assim, pelo canhão, pela força, pelas armas, ou pela caneta. E pela caneta, e aí eu vou parar porque o assunto não é esse, hoje nós temos golpes, pequenos golpes sendo dados no regime e nas instituições pelo maior poder do terceiro poder da República, que é o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, com a caneta, dá golpes, atropela a Constituição, passa por cima das leis, passa por cima dos poderes, legisla. Então, um país em que o legislador vai mal, porque tem um bebê Johnson a presidir a Câmara dos Deputados, em que o poder judiciário vai mal, e pior ainda, com aqueles tresloucados decidindo de forma absurda questões que qualquer aluno da Faculdade de Direito faria com mais propriedade. E o Poder Executivo começa a desandar e a pisar, escorregar na maionese. Eu não estou vendo com bons olhos isso que eu falei, não é previsão. Eu vou fazer algumas ponderações e algumas considerações que ficam aí para reflexão de todos, inclusive com o respeito que eu devo aos divergentes que podem achar que quem está sendo protagonista do asneirismo seja eu. Clemente, a questão agora da prefeitura, a questão da Ponte da Praia, né, descobriram mais um imbróglio também. Que naquela, porque quando passou na Câmara, tinha uma parte bem escrita, bem pequenininha, que os vereadores falam que não leram, né? Que é aquela parte, se for de interesse público, a prefeitura pode arrumar o espaço. Beleza, a prefeitura arrumou o espaço, tal. Tem muita gente que não concorda com aquele equipamento, né, que seria o centro de convenções de Santos ali, tal, com 400 lugares cobertos, tal. Até porque diz que quando tiver safra, ou esse ano aumentou a safra 5%, graças a Deus, vai aumentar, né? Quando tiver um feriado prolongado, tiver um show que vai impactar ali. Mas tirando isso, também descobriram que aquela área, né, se não for revogada até então, né, como o Cassione falou, com os desmandos, manda e tal, pode ser que revogue. Aquela não pode ser cobrado ingresso. Então, se você fizer um centro de convenções de Santos, você não pode cobrar para as pessoas irem num show e tal, só se mudar isso, né? E a prefeitura conseguiu ganhar aí agora, né, mas está ganhando com liminares e tal, está conseguindo, de uma certa maneira, sobreviver, né? As obras da Ponte da Praia estão avançando. O que você pensa dessa questão? Eu acho que é uma coisa complexa, mas eu vejo assim, dentro do próprio governo do Paulo, tem muitos secretários que são contra, mas eles não podiam falar absolutamente nada. Ele é secretário e o Paulo, na Câmara de Vereadores, ele tem a maioria. Eu não acredito, não acredito que o vereador seja tão ingênuo a ponto de não ter lido, porque isso foi divulgado na imprensa o tempo todo. Então, se você pega um documento, depois da imprensa, a tribuna divulgou milhões de reportagens aí, quer dizer, não vai dizer agora que não sabia, né? Aquele que era oposição, ok, já era oposição. Mas o Paulo tem uma maioria folgada, esse pessoal escolheu. Aliás, ontem mesmo eu estive conversando com algumas pessoas que são ligadas ao governo e quase que todo mundo pensa da mesma forma. Não são contra investimentos, são contra o local. Não, o local, né? não é contra investir na cidade, tentar fazer algo para chamar a atenção, não apenas da população, mas do turismo, de outra forma. O centro de convenção, se você pensar num primeiro momento, ele pode servir para um monte de coisa, né? Para eventos de todo tipo de coisa. Médicos, turismo. Médico, turismo, pode ser religioso, pode ser comercial, pode ser industrial. Então, shows, enfim. Mas a localização, esse sistema viário, eu acho que a grande maioria desses que eu conversei, a colocação é sempre sistema viário, porque ele já está, a pista está estreitada ali, né? Você já tem o problema da balsa e você vai acrescentar um grande número de pessoas ali. Como é que você vai trabalhar esse sistema viário? Então o problema não é contra investimentos na cidade, é contra a localização do investimento.
uma vez que está muito evidente, eu não tenho a menor dúvida, que vai enrolar todo aquele sistema lá. E vou falar, até tem secretário dele importante, que eu tive uma conversa na sexta-feira passada, que já apontou isso. A gente sabia, mas vai falar com o Paulo não ouve. Então é exatamente isso. Cassione, essa questão das obras aí, muita gente achando que quando tiver tudo pronto, se tudo der certo, né, um mercado bonito, com ar-condicionado climatizado, saída da balsa ali melhorada, tal, mas com Mendes, quando tiver a safra de grãos assim, o Santos exportando grãos aí do Brasil inteiro, principalmente do Mato Grosso, São Paulo, e também a questão de um show, algum evento do direito, da medicina, enfim, e também no verão, tal, que pode impactar aquele local ali. Filete, eu vou dizer uma coisa para você, eu viajo muito, e viajei muito a minha vida inteira. E não viajei para ver vitrines. E não viajei para Miami, para ir à Disney. Eu viajei praticamente o mundo inteiro, cuja civilização é uma civilização milenar e que está muito acima de nós, que fomos um Brasil colônia e que fomos descobertos 400 anos depois do início da construção de uma igreja localizada na Normandia, em que eu estive na semana passada. A igreja começou a ser construída em Vernon, na Normandia, em 1100. Faltava 400 anos para o Brasil ser descoberto. Então, quando você quer aprender na vida, porque todo ser humano que pretende evoluir e que pretende tirar os pés da areia movediça em que ele está, se ele ficar inerte, ou se mexer em direções que não são as direções certas, se ele quiser, ele tem que ler muito, mas não bobagem, estudar muito, e quanto mais estuda, menos sabe, e ele tem que viajar, no mínimo para fazer determinadas comparações de coisas que não precisariam nem ser vistas para que nós entendêssemos que são coisas boas, que nós não aprendemos sequer a copiar dos outros. Exatamente. Nós temos o hábito de copiar dos outros as porcarias, como regra, ou de importar aquilo que é inevitável. Se nasce a tecnologia no Japão ou nos Estados Unidos e nós vamos e compramos, temos capacidade de fazer com isso o que eles fazem. Mas nós não temos a capacidade de fazer com os nossos espaços, por exemplo, o que eles fazem com os espaços deles. Há uma cidade na própria Normandia chamada Deauville, que é medieval e que, no entanto, avançou para dentro do mar cerca de 300 ou 400 quilômetros, sei quanto, metros, 300 ou 400 metros, e aproveitou todo aquele espaço para fazer aquela cidade ser ainda muito melhor do que ela era. Não é estreitando caminhos, não é afunilando espaços que nós vamos fazer uma cidade crescer, nós vamos fazer uma cidade encolher, atrofiar-se. Isto que eu estou dizendo é óbvio. Algumas pessoas dizem assim, o Cassione é inteligente. Eu não sou inteligente, eu tenho só, já disse, 1 neurônio e meio, porque um já está meio inválido. Eu tinha 2. Mas 1 neurônio é suficiente para qualquer pessoa pensar, se quiser pensar. Ora, você pega a entrada da cidade, ao invés de primeiro eles prepararem todo o desvio, toda a alternativa para fazer as obras, não, eles jogam as obras sem alternativas e sem desvios. E aí você fica ali encurralado, em congestionamentos horríveis, numa entrada da cidade que é amaldiçoada.
desde o alagamento até o fluxo viário. Isso se deve a quê? Há uma sucessão de governantes desgovernados, governantes que não sabem governar nem a si mesmos, e de cúmplices desses desgovernos que, para estarem nos cargos, não movem uma palha no sentido de fazer ver ao governante desgovernado, Paulo Alexandre Barbosa, antes João Paulo Tavares Papa, antes Beto Mansur, antes Davi Capistrano. Nós temos 30 anos de paralisação numa cidade que teria tudo para ser uma cidade que estaria na vanguarda, como esteve antes de todas essas histórias de desgoverno que nós temos ultimamente, de pequeniníssimo pensamento e de ideias nanicas e ridículas. O que se faz numa cidade como Santos é quando no máximo uma cicloviazinha aqui, uma porcariazinha ali. E nós temos que reconhecer que a cidade resiste por ela mesma, por ela ter areia, ter mar, ter os jardins que são lá de trás, ser plana e ter um sistema de saneamento e de fornecimento de água que estão começando a deixar o espírito do Saturnino de Brito com vontade de reencarnar. Então, a cidade de Santos tem uma grande qualidade de vida, o que se diz, claro, temos supermercados, temos praia, temos jardins, mas a cidade de Santos não sai disso. Por quê? Porque todo mundo que passou por esse governo, chamado prefeitura, e fale-se junto da Câmara de Vereadores, com as exceções que existem, raras, mas nobres, é gente que não pensa. É gente que não pensa grande. É gente que não tem idealismo. É gente que não tem visão de futuro. É gente que não pensa sequer nos filhos. De uma cidade que vai se esvaziando cada vez mais. Eu não tenho nenhuma hesitação, e não é porque eu estou na minha idade que eu faço isso, eu fiz sempre, nem tenho nenhuma hesitação de falar mal da minha cidade naquilo que deve ser apontado como deficiente na minha cidade. Esta coisa de eu nasci em Santos, eu sou santista, sim, é um orgulho, é uma honra, até pela história que esta cidade teve na história do Brasil. Mas de 30 anos para cá, é uma vergonha o despreparo dos governantes que por aqui passaram. Não estou falando das pessoas como pessoas, estou dizendo das pessoas pelos cargos que ocuparam e da forma como exerceram esses cargos. Valha-nos Deus. Bom, queria mandar um abraço para a Cláudia e para a Valéria Capô de Casa, que eu encontrei esse final de semana, e mandar um abraço para o Cassione e para o Clemente. Falam que não perdem uma segunda-feira, vem o programa todo dia e não perdem uma segunda-feira. Beijo para elas. Então, bom. E o Augusto Capô de Casa, com o Ariovaldo, que fizeram um evento sexta-feira muito bom lá de doação de sangue aqui na Santa Casa. Tem que incentivar, né? Porque estão dando um banho na gestão da Santa Casa. Estão dando um banho, inaugurações. Todo mês tem uma inauguração nova, funcionários estão recebendo em dia, né? Então os planos estão sendo ativados, então isso é muito bom para a região, né, Clemente? Não, fantástico. Eu fui na inauguração da nova UTI. Nossa, é impressionante, Cassione. A gente está falando de coisas ruins aqui da nossa cidade, né? No sentido macro. Aí você vê no micro, ou seja, tem gestores que são capazes de modificar. Sem dúvida. Né? E a Santa Casa é esse exemplo típico de uma Santa Casa que estava quebrada. Ela nunca fechou conta durante os quase 500 anos de existência. E de repente entra... Foi até fechada, né? Foi até fechada. Sim. E de repente entra um grupo extremamente criticado no início, até denúncia para o Ministério Público houve, né?
E aí começa a mostrar que ei, não é bem assim. A gente tem um início difícil, complicado, porque tá quebrada, mas hoje ela é superavitária. Então, ela consegue pagar em dia os funcionários, paga o 13º. A partir desse mês, está pagando 40% do salário no dia 20 de cada mês, ou seja, está antecipando o dinheiro que nunca foi feito. Nem recebia, às vezes, 13º. Não, nem recebia. E fazendo obras, eu já vi todas, né? Mas... E sem diferencial. Você pega o SUS hoje, Cassione, o esmero é o mesmo de um particular, com granito fantástico, bonito, sem diferenciação, uma estrutura maravilhosa. Eu pude acompanhar, Clemente, que minha mãe teve um acidente lá, um abraço à minha mãe, que está vendo o programa com a Priscila também, agora, né, à tarde. E a minha mãe já está andando lá, fez uma cirurgia ortopédica com 84 anos, teve 5 fraturas, ficou 2 dias na UTI e eu sempre vi as pessoas, eu ficava 12 horas no hospital, mas não 12, o resto eu ficava trabalhando, ministrando aula. Isso no carnaval, na altura do carnaval, minha mãe foi atropelada numa faixa de segurança, né, por uma moto. E realmente o tratamento foi muito bom, não ficar devendo a nenhum hospital de São Paulo, né? É um tratamento muito bom, as pessoas trabalhando com alegria, né? A enfermeira Rita comandando lá aquele meio campo, muito bacana, viu, Clemente? A gente tem que dar um nome do Ariovaldo, que é o provedor, e do Augusto Capo de Casa, porque os dois estão mostrando... Eu tinha um vizinho que como eu, falava inglês pessimamente, mas ele toda hora ele dizia assim: the right man in the right place. É a história do homem certo no lugar certo. Quando você põe o incompetente para fazer uma coisa que ele não sabe, eu já dei um exemplo aqui. Uma vez tinha um camarada, eu estava presidindo uma sessão de um seminário, e o sujeito pediu a palavra a primeira vez, não disse coisa com coisa. Pediu a segunda vez, foi, não disse coisa com coisa. Na terceira vez eu falei, não, agora o senhor não vai falar. Só vai sentar naquele piano de cauda, tinha um piano de cauda no palco, vai sentar no piano de cauda ali, por favor, para dar aqui até um break. E o senhor toca lá o noturno número 2 de Chopin. Ele, como? Acho que o senhor deve estar enganado. Eu não sei tocar piano. Falei, o senhor também não sabe falar e está insistindo em pedir a palavra aqui para ficar dizendo bobagem. Não sabe tocar piano? Então, ele não vai lá e não toca. Claro que não toca. Mas falar todo mundo fala. E é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Quem não sabe fazer certas coisas, tem gente que não sabe governar nem a própria família. Não sabe administrar nem a própria casa. De repente vai administrar uma cidade. Sabe, isso não é brinquedo de criança, para dizer o menos. Eu queria só citar uma coisa que eles estão fazendo já. Trocaram metade das camas do hospital. Tudo nova. O que há de mais moderno. Vão trocar a outra metade logo a seguir. Mas eu queria falar um nome aqui, para a gente não esquecer, que é o João Domingos. João Domingos é excepcional. João Domingos. Excepcional. É o cara que vai ver ele vai lá na obra. Eu saía de lá 10 horas da noite, às vezes, enquanto a minha mãe, estava o João Domingos saindo, o Alto, Santos Pinto, Baltazar, eles saem tudo tarde de lá. Eles vão lá e conferem, não tá bom, faz de novo, assim, é um grupo muito alinhado, fantástico, é o que o Cassione falou, sabe fazer. Sabe fazer. Bom, você pode continuar participando aqui, o WhatsApp já está, o telefone já está vibrando no 13 997 11 5545. O intervalo é muito rápido, continue aqui na TV Com, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas,
Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no Ação e Reação nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2019, com o professor Cassione e o professor Clemente. Programa com muitas participações, queria agradecer aqui muitas pessoas participando, né? O Rubio, primeira vez que participa, parabéns ao trio, vocês fazem o melhor programa da TV da Baixada Santista. Não sei se é o melhor, mas enfim, estamos tentando fazer um programa honesto, né? Sem puxar a tendência para um lado ou para outro. A Regiane, parabéns Cassione.
Você falou tudo que as pessoas querem falar e não conseguem, porque não tem espaço muitas vezes. Eu acho que não precisa nada de obra na Ponta da Praia. A Ponta da Praia já está bonita, e sim zona noroeste e centro. É a opinião da Regiane, que mora na Ponta da Praia. Olha lá, ela mora na Ponta da Praia, é uma pessoa honesta, tal. Diz a Ponta da Praia, metade da obra para a Ponta da Praia e o resto para o centro e mercado municipal. Não somos contra obras, o dinheiro é grato, é bem-vindo, né? Mas não só na Ponta da Praia, e também mora na Ponta da Praia, né? O Mário Sérgio está bravo, falou que viu 3 do sábado, à 1h da tarde, viu 3 guardas metropolitanos motorizados na praia, e os 3 conversando. E ele pergunta se não era melhor pôr um no canal 1, outro no canal 2, outro no canal 3, com rádios, que se tivesse um problema não precisaria os 3 juntos. Mas que ele viu 3 rádios. Às vezes está conversando, está parado um pouco também para economizar combustível, mas ele acha que era preferível eles andarem separadamente para vistoriar nossas praias de Santos, né? Adalgisa, ótimo programa. E o nosso amigo Jorge pergunta para o Cassione o que ele acha desta notícia que a prefeitura colocou, que podem chegar, ele pôs o podem em negrito, né? Podem chegar a 6.600.000 o investimento futuro no centro de Santos. Me dá um sentimento de nojo quando eu escuto falar do que se pretende fazer com o centro de Santos. O centro de Santos está no ponto do doente terminal, que depois disso vem o atestado de óbito. Eu estou cansado de ouvir há 20 anos se falar que vai se dar ao centro a dignidade do centro histórico, que o Alegra Centro ia ser uma grande realidade. Vamos lá ver. É que claro que ninguém vai se abalar para sair de casa, para passar no centro e ver o que está ao centro. Ruínas. Ruínas, você gosta de ver as ruínas romanas, que têm 2.000 anos. Né? E estão em melhores condições de conservação do que as ruínas da Senador Feijó, por exemplo. Ou das ruínas que envolvem o bairro do Paquetá, ou do desperdício, que não é aproveitamento daquela área do mercado, que em qualquer lugar do mundo... Em Paris havia um mercado que era, inclusive, glamuroso. Que aquele filme Irma La Dulce foi passado, a história é ali naquele lugar. Era um mercado que era considerado intocável pelos parisienses e ficava num lugar relativamente nobre, mas era um mercado como o mercado municipal, vendia peixe, vendia verdura, vendia fruta, vendia tudo no mercado vende. Arrasaram, puseram tudo embaixo e revitalizaram o bairro e acabou-se. E hoje, o camarada que passar para ver o que é hoje o bairro do Paquetá, ali a Avenida São Francisco, o trecho mais para perto do começo da João Pessoa, General Câmara, Amador Bueno, aquela casa do imigrante lá da Campos Melo, é tudo caindo aos pedaços, tudo, não precisa ir muito longe. Vão à Rua 15 em Santos, a tradicional Rua 15, onde a história mostra o que era a pujança econômica dessa cidade. Vão ver o que estão os craqueiros fazendo. Vão ver a obra da Profisc, do prédio da Profisc. Em frente ao seu escritório, né, Cassione? Em frente ao meu escritório. Vão ver a nojeira que está aquilo lá. Vão ver o lixo espalhado, os lixões revirados, as coisas arrombadas nas imediações. Vão lá ver. Cassione, chega a ser ridículo, né? 6.600.000 no máximo. Você veja bem, só a sua empresa, o senhor falou que gastou $250 mil para comprar e mais $1 milhão para reformar. Quer dizer, só o senhor, o Malaino, gastaram quase isso em apenas uma obra, acreditando, né? Quer dizer, é muito pouco, né? Talvez essas obras da Ponta Praia, se fossem dividir, como os telespectadores aqui que estão, Regiane, a Dirce, enfim, talvez se fosse para lá o centro de convenções, agora com o VLT indo para lá, pudesse dar
uma tirada da UTI para o quarto, né ou não? Não, e ainda por cima, você tem toda a razão, e ainda por cima, para acabar de colocar a pá de cal em cima do centro, este forasteiro, presidente da CODESP, que aqui só passa forasteiro, né? Que depois vai embora e dane-se Santos. Ele diz que vai pegar aqueles armazéns ali todos que estão caindo aos pedaços, desde o Valongo até a Praça Barão do Rio Branco, Alfândega ali, um pouco mais para lá, aqueles armazéns que ele vai transformar aquilo em terminais. Ele mata definitivamente o centro. Vão ver, nem o bonde daqui a pouco vai conseguir andar mais de tanta porcaria que tem na linha do bonde. E é uma vergonha que a prefeitura faça o bonde percorrer um trecho histórico da cidade para as pessoas verem craqueiros, ruínas, estacionamentos, abandono. É isso que tem no centro. Coisas caindo aos pedaços. Outro dia caiu um paredão que podia ter matado gente, inclusive, e daqui a pouco vai acontecer isso. É o único lugar em que você vê das paredes de edificações nascerem árvores. Esse é um estado de abandono, claro. Então, falar que vão fazer no centro, me dá nojo ouvir isso, porque não dá para estômago nenhum aguentar. Não é mais o coração que é afetado. No caso da gente já é o estômago, dá nojo. Doutor Clemente, tem uma pergunta aqui meio complexa aqui. O nosso amigo Uriel pergunta, doutor Clemente, a classe médica vai ficar omissa diante das crises do programa Mais Médico? Mas então, Uriel, na verdade funciona bem. No teste no Revalida, dos médicos cubanos que fizeram o exame, só 1,2% passou. 1,2% passou. E esses 1,2 eram os caras que estavam há muitos anos aqui, que tinham estudado que eles queriam ficar no Brasil. Porque os caras iam ganhar bem, né? Lógico, ele não queria mais, casou com um brasileiro. E ficaram. Ficaram. Esses caras ficaram, não voltaram para lá. Então, não é ruim, não. É que uma coisa que demorou anos e anos a fio, agora tem que demorar um pouquinho para arrumar, mas certamente vai arrumar e com médico realmente formado, com capacidade para fazer um bom trabalho. Eu não vou citar o nome da cidade, mas algumas cidades daqui que tinham médicos, e eu sei porque eu tinha estagiários lá na clínica, na Multimagem, que falavam, olha, eu tenho hora que dá raiva, e eu tenho que até ajudar o cara, porque o cara não faz uma receitinha, ele não consegue fazer uma receita por qualquer doença que sair. Ele não conhece os remédios aqui também, né? Não, mas não consegue, o cara não sabe tratar. Não sabe. É um enfermeiro, né? É um enfermeiro que tem uma certa experiência. Então, a gente não pode confundir isso, confundir nível médico. Por exemplo, o Cassione acabou de vir lá da França, está sempre lá, ou de outros países europeus, também não pode entrar médico assim sem fazer o exame. Isso é obrigação. Só acontece isso onde? Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Nicarágua, até Argentina na época da Cristina Kirchner e tal. Mas fora isso, o pessoal não aceita. Por quê? Porque é que faça o exame, aqui chama Revalida, outros lugares tem outro nome, mas para provar que essa pessoa tem a capacidade de trabalhar realmente para dar segurança aos nossos pacientes. O Uriel já cutucou o Clemente, agora vai cutucar o Cassione. Cassione, na sua opinião, um abraço para o Uriel, jornalista, advogado, foi aluno do Cassione. Na sua opinião, como fica a situação do judiciário brasileiro diante dos fatos dos contatos do juiz Moro com Dallagnol? Uriel, boa tarde. Como eu sempre disse, você faz a pergunta já sabendo qual é a resposta que eu vou dar. Nós nos conhecemos e já sabemos disso. O judiciário brasileiro é um judiciário trágico há muitos anos. Não é a partir do Sérgio Moro ou do Dallagnol. Eu me manifestei outro dia
numa entrevista que dei, eu estava no exterior, mandei a minha resposta ao repórter, o Leopoldo, que é um bom repórter da Tribuna. Faz parte de política da Tribuna, Não, né? ele sempre foi responsável pela seção do Porto e Mar. Mas eu acabei percebendo que ele está fazendo outros setores também hoje. Então eu mandei uma resposta que eu vou reproduzir aqui, porque eu mandei por WhatsApp. E, claro, não podia a resposta toda ir para o ar, porque era um texto um pouco longo para o espaço que às vezes o jornal dá. Então eu vou... Está aqui, ó. Eu botei assim: quando a estatura da civilização de uma nação é nanica, e assim é nas republiquetas das bananas, sem trocadilho do nanica com banana, os recursos humanos das instituições são compostos em grande parte por nanicos morais, éticos e intelectuais. Daí a corrupção é a opção natural. E numa sociedade do espetáculo, ser celebridade é uma ambição que consagra narcisistas, egocêntricos, exibicionistas e individualistas. No exercício dos três poderes, abunda esse tipo de gente. Por isso, o Estado democrático de direito, o cumprimento da Constituição e das leis, o due process of law, devido processo legal, a aplicação da justiça, o espírito público, o idealismo, etc., são rótulos de embalagens vazias. O concubinato, a mancebia e o relacionamento íntimo, espúrio ou promíscuo, entre magistrados, membros do Ministério Público ou advogados, é coisa antiga e ocorreu sempre, em todos os níveis e instâncias. E hoje, como nunca, é putrefação que sempre encontrou narinas tolerantes. Falo como cidadão, como advogado há mais de meio século, como professor de direito por mais de 40 anos, reconhecendo as digníssimas exceções, e elas existem, sim. Falo, antes de tudo, com a náusea de um enojado, sem particularizar, parcializar ou partidarizar. Afirmo que nenhuma surpresa me surpreende. Então, meu caro Uriel, você que é um de esquerda convicto e definitivo, nós não podemos particularizar Moro e Dallagnol, porque é esse o problema do Brasil. A esquerda vê com o olho esquerdo e a direita vê com o olho direito. Eu costumo ver com os dois olhos. Isso sempre existiu. Agora dependeu de quem era o concubinato, tolerância geral. De quem era a mutreta de advogado com promotor, de promotor com desembargador, ou de desembargador com juiz, ou com ministro do Supremo, dependendo de quem era o mutreteiro, os mutreteiros de esquerda ou de direita enxergam ou não enxergam. Evidentemente, não estou dizendo mutreteiro especificamente a você. Como eu digo, eu não individualizo, eu não parcializo e eu não partidarizo. Minhas opiniões são sobre o problema institucional. Eu vivi mais de 50 anos, até hoje, como advogado. Eu conheço o mictório por dentro. Agora, perguntem se alguma vez eu fui autor de mancebias, concubinatos ou relações espúrias desse tipo. Tem gente que faz e leva vantagem. Agora depende da dignidade que você traz na tua genética e no teu berço. A Regina mora na Ponta da Praia, o programa está ótimo.
Outro dia estava à noite analisando congestionamento balsa, centro de convenções, mercado de peixe, 4 clubes e mais 1.200 apartamentos. Será que vai funcionar? Quem vai pagar essa conta? E aqui, meu amigo, nosso telespectador atuante, José Augusto, o problema não é na saída das balsas, Filete. Não adianta melhorar a saída, sim tem que melhorar a entrada e a balsa tem que ser mais rápida. Queria agradecer ao Clemente pela participação nesse programa de hoje, né? Como sempre. Obrigado sempre a você, a Cassione, por essa companhia, a você, telespectador, por essa audiência fantástica. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Cassione e o Clemente muito elogiados nessa tarde aqui, né? Cassione voltou inspirado aqui, como sempre falando a verdade, doa quem doer, né, Cassione? Assim tem que ser. Se não for assim, eu fico em casa com os pés dentro de uma bacia com água morna. Brincando com os netos. Não, envelhecendo com dignidade. Queria agradecer você que é assinante do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, que está vendo a gente pelo www.tvcomsantos.com. Se gostou, indica para ver a reprise às 23 horas, 1h da manhã. Muito obrigado, fique com Deus e com a nossa extensa programação.